Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Professor Ramon Ribeiro, aqui da sua EBD, Escola dos Servos de Deus, pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro, tá certo? Você vai estar, a partir de agora, ouvindo e aprendendo a lição de número 1 da revista CPAD, do quarto trimestre de 2022. A lição de número 1 vem com esse tema muito interessante para aprendermos aqui. Ezequiel, o atalaia de Deus. Estaremos aprendendo o significado da palavra atalaia. O que isso significa, o que isso representa aí na vida daqueles que têm o chamado de Deus. Hoje é 2 de outubro de 2022. Está começando esse quarto trimestre, tá certo? A revista CPAD desse quarto trimestre vem tratando aí de temas concernentes aí os últimos dias, tratando sobre a justiça divina, tá certo? Sobre a justiça divina, a qual aborda aí muitos temas. Se encerra no dia 25 de dezembro de 2022. Estaremos encerrando o quarto trimestre de 2022 no dia 25 de dezembro, tá certo? Hoje começa essa lição com esse tema aí, Ezequiel, o atalaia de Deus. Vamos começar a nossa lição. Espero que ela seja útil, cheia de conteúdo aí para edificação da sua vida espiritual, para enriquecer o seu aprendizado. Se você tem por costume acompanhar as nossas lições, eu peço que compartilhe nas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp aí, para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam edificadas através destas lições, que eu tenho certeza que será bênção de Deus na vida de todos nós, tá certo? Então eu peço para você compartilhar aí pelo seu Facebook, compartilhar também nos grupos de WhatsApp, e também indique, convide mais pessoas para fazer parte dessa página, e também se inscrever no meu canal no YouTube, ativando o sininho das notificações. Você será avisado aí pelo YouTube quando subirmos aí lições, pregações, vídeos de edificações, para que nós venhamos ser ricamente abençoados por Deus, tá certo? Vamos começar a nossa lição sem muita delongas, sem muita demora. Vamos começar a nossa lição, porque vamos tratar desse primeiro tema. Um tema muito interessante, concernente aí um chamado de um porta-voz, de um atalaia de Deus, o chamado de um representante de Deus aqui nessa terra, tá certo? Vamos tratar sobre o livro do profeta Ezequiel. A lição baseada no livro do profeta Ezequiel será nesse quarto trimestre, tratando aí sobre diversos temas. Temas que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Texto áureo, baseado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. O texto áureo, ele vem nos informar que para nós, que somos servos de Deus, é um dever nosso, é um dever meu, é um dever seu, anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Haja vista que ele disse em Marcos 16,15: Ide, portanto, a todas as pessoas, e pregai, anunciai o meu evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, já está condenado. Então, é um dever meu, é um dever seu, é uma obrigação nossa anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas se orgulham, né? Muitas pessoas se orgulham por ser um servo de Deus, um pregador, por ser um porta-voz, por ser um mensageiro do evangelho. Mas o apóstolo Paulo, nessa referência bíblica, ele diz que se ele anunciava o evangelho, ele não tinha nada do que se gloriar, pois era imposta essa obrigação. Paulo reconhecia que era um dever, era uma obrigação dele anunciar o evangelho. Com isso, havia um pesar, uma responsabilidade que estava sobre a sua vida. Ele diz: e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Essa palavra, ai, ela significa juízo, ou seja, Deus nos colocou uma responsabilidade muito séria, que é anunciar. Tá certo? Deus, ele nos impôs essa obrigação. Tá certo? Como servos de Deus, temos a obrigação de pregar o evangelho, anunciar o evangelho e não se orgulhar por causa disso. Tá certo? Porque se nós temos um chamado, nós temos a responsabilidade. Se nós temos um chamado, nós temos a responsabilidade. Tá certo? Então, meus irmãos, está subentendido aí que é uma responsabilidade que nos foi imposta. E que se nós não cumprirmos esse dever, Deus, ele vai nos levar a juízo, tá certo? Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A verdade prática nos informa que, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Tá certo? Então, é um dever nosso anunciar as boas novas, mas também chamar o povo ao arrependimento, tá certo? Porque se o povo não se arrepender, Deus irá levá-los a juízo, e juízo condenatório, tá certo? Deus condenará esse povo se não arrepender. É por isso que é uma responsabilidade nossa pregar, anunciar, guardar e cuidar. Guardar e cuidar do que é sagrado, guardar e zelar do nosso chamado, guardar e cuidar do nosso compromisso com Deus, da nossa responsabilidade com Deus, tá certo? E a nossa missão é anunciar tanto o julgamento divino como também as boas novas. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe baseada no livro de Ezequiel, no capítulo de número 3 e versículo de número 16 ao versículo de número 21 e também o versículo de número 27.
Ezequiel capítulo 3, versículo 16 diz assim: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Esse texto de Ezequiel, capítulo de número 3, a partir do versículo 16 ao 21, e o versículo de número 27, vem tratando aqui da justiça divina. Justiça essa porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Deus, ele é justo. Antes de Deus levar alguém à condenação, primeiro Deus julga essa pessoa da seguinte forma: Deus, ele mede pela oportunidade que Deus, ele dá para esse ser humano se arrepender do seu mau caminho, das suas más obras, tá certo? Dos seus maus atos de justiças. Então Deus dá a chance, Deus avisa para que essa pessoa ande pelo caminho da justiça, que essa pessoa faça o que é certo, que essa pessoa faça o que é correto. Mas se essa pessoa não der ouvido à palavra de Deus, se essa pessoa não der ouvido à voz de Deus, se essa pessoa seguir praticando os seus atos de injustiça, né? Se essa pessoa seguir aí em rebelião, em rebeldia contra a vontade de Deus, então essa pessoa, ela está atraindo para si um julgamento justo, porque Deus, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Deus, ele sempre será justo em qualquer que for a situação. Deus, ele sempre será justo. Com isso, ele exerce a sua justiça contra o pecado. O pecado, ou seja, a justiça de Deus exige do pecado punição. A justiça divina, ela exige do pecado a punição. E qual é a punição? A condenação, tá certo? A condenação. E a justiça também, ela exige a absolvição, sendo que Deus, ele garante a justificação em aceitar
em aceitar aí, né, os conselhos divinos, em atender à vontade divina. Quando eu aceito, quando eu me submeto à justiça divina, ouvindo e aceitando aquilo que Deus tem para minha vida, pode ter certeza que alcançaremos a justiça divina não para condenação, mas para a justificação pela fé naquilo que Deus nos garante gratuitamente, tá certo? Porque o dom de Deus é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia vai nos dizer, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificado pela fé em Deus, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então, o Evangelho é a justiça que nos garante a justiça da justificação pela fé em Cristo Jesus diante de Deus. O versículo de número 16 começa dizendo: E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, é claro, dizendo: Filho do homem. Essa expressão filho do homem foi também dirigida aí ao profeta Ezequiel e também a Cristo, tá certo? Algo aí a ser observado, essa expressão filho do homem, tá certo? Foi dirigida ao profeta Ezequiel e também ao Senhor Jesus Cristo. Deus começa dizendo assim: Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Eu te dei por atalaia. Ou seja, Deus está dizendo para o profeta que ele o levantou para ser porta-voz, para ser um vigia, alguém que está constantemente em vigilância, né? Alguém que está na torre de vigia, observando e discernindo o que está acontecendo sobre Israel. E Deus, ele queria que o profeta se colocasse nessa posição de atalaia. E Deus diz assim: E tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisará da minha parte. Tá certo? Então esse é o chamado do profeta Ezequiel. Deus o constituiu, Deus o levantou como um mensageiro, como um representante, como alguém que seria porta-voz de Deus para avisar Israel daquilo que Deus queria falar com o seu povo. Então Israel é o povo de Deus. E Deus constituiu Ezequiel como atalaia, como mensageiro, como alguém que estava atento e discernindo os acontecimentos da nação de Israel. Era alguém que avisaria as palavras do Senhor para aquele povo. Aí Deus traz a responsabilidade para o profeta Ezequiel, dizendo: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Olha que responsabilidade é de nós sermos porta-voz de Deus, pregadores do Evangelho. Pregadores do Evangelho cristocêntrico, pregadores do Evangelho que tem Jesus no centro, tá certo? O Evangelho cristocêntrico é aquele que tem Jesus no centro. Um Evangelho que não tem Jesus não é Evangelho. É apenas filosofias e também ideologias da cabeça do homem. Mas o Evangelho de boas novas, de salvação, de justificação, que tem o seu objetivo, o objeto central, como Cristo, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da renúncia,
É o evangelho que traz salvação e esperança para aqueles que estão perdidos, tá certo? Então a responsabilidade é muito séria. Deus coloca sobre o profeta, sobre o atalaia Ezequiel, essa responsabilidade, que quando Deus dissesse ao ímpio para ele se converter do seu mau caminho, e se o profeta não avisar e o ímpio morrer, ele vai morrer no seu pecado, mas o sangue daquela vida, Deus vai cobrar de quem? Do profeta. Deus vai cobrar de quem? Do representante dele. Deus irá cobrar de quem? Do mensageiro. Deus irá cobrar do atalaia. Deus vai cobrar dos pregadores. É uma responsabilidade séria de anunciar o evangelho, pregar as boas novas, anunciar o juízo de Deus sobre a terra. Por quê? Porque primeiro Deus, ele dá a esperança. Primeiro Deus anuncia as boas novas. Depois, se eles não se arrependerem, Deus traz o juízo sobre a terra. Então, a responsabilidade do profeta é pregar o evangelho. Agora, se eles vão aceitar, se eles não vão aceitar, aí é a responsabilidade individual de cada ser humano. O nosso papel como atalaia de Deus é pregar, é anunciar, é avisar, é proclamar, é chamar o povo ao arrependimento, tá certo? Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. Agora, se não fizermos isso, Deus vai cobrar o sangue das almas, o sangue das vidas que estão perecendo. Por quê? Porque eu e você fomos covardes e não nos colocamos na brecha e não nos colocamos à disposição de Deus para sermos pregadores, porta-vozes de Deus, anunciadores de boas novas. Então Deus, ele quer levantar a minha vida. Deus quer levantar a sua vida como verdadeiros atalaias, como verdadeiros profetas, como verdadeiros porta-vozes do reino, como verdadeiros profetas e pregadores de boas novas, que nós possamos atender o chamado de Deus na nossa vida e pregar o evangelho da forma que Deus, ele nos anuncia como deve ser pregado, tá certo? Ezequiel aqui, ele anunciaria aquilo que ele ouviria da boca de Deus. É o que nós devemos fazer, anunciar aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. Devemos anunciar aquilo que está nas Sagradas Escrituras, para a salvação das almas. Aí, Deus diz assim para o profeta: mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Ou seja, Deus não irá cobrar, nem de mim e nem de você, quando cumprimos o nosso chamado, quando cumprimos o nosso dever, quando anunciamos o evangelho, quando proclamamos as boas novas, quando chamamos o povo ao arrependimento, quando anunciamos o juízo de Deus sobre a terra, devido à maldade do ser humano, devido aos atos de injustiça praticados pela humanidade, quando cumprimos o nosso chamado, quando cumprimos o nosso dever, certamente pode ter certeza, Deus não irá cobrar de mim e de você, mas eles pagarão pelas suas próprias vidas, eles pagarão por aquilo que fizeram, tá certo? O nosso dever é pregar. É o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Já diz lá no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João, capítulo de número 8, certo? Aliás, João, capítulo de número 16, certo? Capítulo de número 16, versículo de número 8.
Jesus ele disse: "E quando o Consolador vier, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." É ele que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. É o Espírito Santo que convence, tá certo? Nosso papel como servo de Deus é pregar, é anunciar, é proclamar. Se vão crer ou não crer, aí já é uma responsabilidade de cada um que ouve a mensagem do Evangelho. O nosso papel, o nosso dever, a nossa obrigação é pregar. E cabe ao Espírito Santo fazer a obra na vida dessas pessoas. Cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça divina. Tá certo? Então, está subentendido aí que o nosso dever, como atalaia de Deus, é ouvir, em primeiro lugar, o que Deus ele quer falar com o seu povo. Quando nós ouvimos o que Deus quer falar com o seu povo, agora nós temos que avisar. Esse avisar significa proclamar, anunciar. Já uma fase na nossa vida, que é a fase do aprendizado, onde assentamos para aprender, para ouvir. Mas também há uma outra fase, que é a fase da ação, que é a fase de nos levantarmos e nos colocarmos em ação, em atividade. Como assim? Anunciando o Evangelho, pregando aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, tá certo? Aquilo que ouvimos do Espírito de Deus, aquilo que ouvimos do próprio Deus, por meio das Sagradas Escrituras, tá certo? Então, estaremos aí anunciando da parte do Senhor aquilo que Deus quer que anunciamos para que o povo venha crer ou não, porque Deus é justo. Deus ele seria injusto se ele não desse a oportunidade para a humanidade escolher o que quer, escolher o que é melhor. Deus ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Cabe a mim escolher. O que é que eu escolho? O que é que você escolhe? Você escolhe a vida ou você escolhe a morte? Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? Você escolhe a maldição ou você escolhe a bênção? O que é que você quer para a sua vida? Você quer obedecer ou você quer desobedecer? É isso que Deus coloca diante de todo ser humano. Deus ele é justo e Deus ele vai tratar com cada um conforme as nossas escolhas. Tá certo? Conforme as nossas atitudes, conforme os nossos atos, conforme as nossas escolhas. Então, Deus ele traz a responsabilidade para o atalaia Ezequiel, tá certo? Semelhantemente, versículo 20, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memórias, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são eles. Então, meus irmãos, essa é a responsabilidade do atalaia. Essa é a responsabilidade do chamado do pregador, do mensageiro, daquele que anuncia as boas novas. É avisar o ímpio para se converter do seu mau caminho. Tá certo? Então,
cabe a mim e a você, como pregador do Evangelho, pregar o Evangelho, chamar o povo ao arrependimento, anunciar as boas novas, mas também pregar que Deus irá levar a juízo todos aqueles que não se arrependerem, todos aqueles que não aceitarem, tá certo? A palavra de Deus e nem o Senhor Jesus Cristo. Então, é o nosso dever zelar, cuidar do nosso chamado, da palavra de Deus e anunciar para que Deus não venha cobrar o sangue dessas pessoas da nossa responsabilidade, tá certo? O nosso dever é pregar. Se eles vão crer ou não, aí cabe a um, tá certo? Vamos para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição diz assim: as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus ontem e hoje. Então, meus irmãos, a introdução da nossa lição, ela vem apresentar que as 13 lições do presente trimestre que foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel é muito importante, é muito útil para o nosso aprendizado. Pode se perguntar, por que é importante o estudo desse livro hoje? Né? Por que estudar o livro de Ezequiel hoje? Por quê? E a revista ela responde, primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações, tá certo? Ou seja, é importante porque trata da soberania de Deus, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas em termos gerais, sem nacionalidade. Todas as nações, tá certo? Deus estará tratando no livro do profeta Ezequiel sobre a sua soberania sobre todos os povos que estão espalhados na face da terra, tá certo? Soberania divina, soberania de Deus, tanto nas nossas vidas, de forma particular, de forma individual, como também de forma coletiva, né? Englobando aí todas as nações. Deus trata no livro de Ezequiel da sua soberania em primeiro lugar. Segundo, porque o livro do profeta Ezequiel, nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Primeiro, porque trata da soberania, né, sobre todas as nações, sobre a nossa vida de forma particular. E segundo, porque nos leva, certo? Porque nos leva a refletir, a nos avaliar, né, de uma forma constante sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituído por Deus ontem e hoje. Então, esta lição que é a que estamos abordando agora, ela trata
da responsabilidade que temos diante de Deus. Se você é pregador, se você é representante de Deus, se você é mensageiro de boas novas, se você é profeta de Deus, atalaia de Deus, esta lição está tratando da nossa responsabilidade, tá certo? Da nossa responsabilidade diante de Deus, perante as pessoas. Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é cumprir o nosso dever, é cumprir a nossa obrigação, tá certo? Palavra-chave: atalaia. Primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em três partes principais. A primeira, capítulo 1 a 24. A segunda, capítulo 25 a 32. E a terceira, capítulos 33 ao 48. Primeiro ponto do primeiro tópico, primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Quando recebeu a visão da glória de Deus, Ezequiel capítulo 1, versículo 26 ao 28. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos. Ezequiel capítulo 7, versículo 2 ao 4. Contra a prostituição e idolatria do povo. Ezequiel capítulo 8, versículo 15. A mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Ezequiel capítulo 7, versículo 26 e 27. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 ao 4. Ezequiel capítulo 22, versículo 26, versículo 27 e versículo de número 31. Segundo ponto, segunda parte. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Ezequiel capítulo 25, Ezequiel 25 a 32. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Êxodo capítulo 19, versículo 5, Salmo 24, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Terceiro ponto do primeiro tópico. Terceiro ponto do primeiro tópico. Terceira parte. Começa com a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel capítulo 33, versículo 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 fala do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra dos seus antepassados, incluindo a visão do vale de ossos secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração. A regeneração espiritual de toda a casa de Israel.
Ezequiel capítulo 36, versículo 25, Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Ezequiel 37, versículo 14. E Zacarias capítulo 12, versículo 10. As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e o seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Ezequiel capítulo 40 ao 48. Sinopse 1. O livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 24, segunda, capítulos 25 a 32 e terceira, capítulo 33 ao 48. Vamos agora para o segundo tópico. Sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Primeiro ponto: identidade. Seu nome hebraico é Ezequiel. Fortalecido por Deus. Significa fortalecido por Deus. E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ezequiel capítulo 12, versículo 4 ao 7. Ele viveu entre os exilados na Babilônia. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Ezequiel capítulo 20, versículo 1. E iniciou o seu ministério ali, no cativeiro. Quando completou 30 anos de idade, no 30º ano, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas, com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Segundo ponto, procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi, Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C. Quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Segunda Reis, capítulo 24, do versículo 10 ao 17. Daniel estava também entre eles. Daniel capítulo 1, versículo 3 ao 6. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Ezequiel capítulo 3, verso 11, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, verso 19 a 21. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Jeremias capítulo 25, versículo 1. Jeremias capítulo 26, verso 1. Jeremias capítulo 27, verso 1. Sinopse 2. O nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. Olha aí,
O profeta Ezequiel, embora era profeta, ele era pertencente de uma família de sacerdotes, tá certo? Vamos agora para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico vai tratar sobre o atalaia. Primeiro ponto do terceiro tópico, atalaia. Atalaia é uma palavra feminina de origem árabe. Ati, talaat. Ati, talaat. Lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, verso 24 a 27, e 2 Reis, capítulo 9, verso 17 a 20. E melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Ezequiel, capítulo 33, verso 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneiras metafóricas, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então o atalaia ele tinha essa função, né? Era uma espécie de vigilante, era alguém que estava em alerta constante, vigilante, né, sobre a torre. Ele observava o que estava acontecendo, tanto dentro da cidade como fora da cidade. Era alguém que alertava o exército, né, quando havia aí invasão por parte dos inimigos de Israel. Então esse atalaia ele tinha a responsabilidade de anunciar, de avisar sobre o perigo, que é também a nossa responsabilidade de estar aí em lugar alto, né? A Bíblia diz que nós estamos nos lugares celestiais com Cristo, tá certo? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, lugares altos. E a nossa função é avisar, é alertar o povo de Deus sobre o perigo que vem para os atacar, para os atingir. Então essa é a nossa missão, avisar o povo sobre o perigo que eles correm, tanto em vida como após a morte. Segundo ponto do terceiro tópico, o fim dos 7 dias. Versículo 16 do texto bíblico que lemos. O profeta se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus, Ezequiel capítulo 1, verso 26 a 28, há uma mudança brusca de gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Ezequiel capítulo 3, verso 14. Então, a revista está explicando que o fim dos 7 dias subentende que foi depois do impacto que Ezequiel, o profeta, teve, né? Teve com a visão da glória de Deus. Quando ele recobrou as suas forças, ele agora tem essa segunda visão, tá certo? A primeira visão no fim dos 7 dias, quando ele recobrou as forças, ele tem agora uma segunda visão. Terceiro ponto do terceiro tópico, a expressão filho do homem. Verso 17, parte A da leitura bíblica em classe do texto que lemos de Ezequiel capítulo 3. Deus não se dirige. Vou voltar aqui que subiu.
Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Verso 17, parte A. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, verso 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Então, esse terceiro ponto aqui vem tratar sobre a expressão filho do homem, que Ezequiel recebeu, né, diretamente do próprio Deus. Filho do homem, que também é uma expressão, né, que define o próprio Senhor Jesus como homem, certo? Filho do homem. Mas está explicando aí porque Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, certo? O título ele vem acompanhado, né, de artigo esse que não é definido, tá certo? Artigo indefinido. Então, Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem, certo? Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 4, vai te dar aí uma explicação dentro das Escrituras dessa expressão. Conclui nos informando que Adão ele é o cabeça da humanidade, né? A humanidade que é pecadora, e Jesus é o cabeça da humanidade que foi redimida pelo seu sacrifício no Calvário. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. Tá certo? Vamos para o 4º ponto desse terceiro tópico. 4º ponto do terceiro tópico. O atalaia sobre a casa de Israel. Versículo 17, parte B. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuaria na sua rebelião. Ezequiel capítulo 3, verso 7. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus, atalaia, para profetizar os filhos de Israel. Ezequiel capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 7. Ele não esperava resultados de sua pregação. Ezequiel, ele não esperava resultado da sua pregação, ou seja, ele não esperava que o povo se arrependesse, ele não esperava que o povo aceitasse a palavra de Deus, ele não esperava nada, tá certo? Ele não esperava resultado daquilo que ele estava exercendo diante de Deus. Seu propósito era advertir os filhos de Israel. Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. É o nosso posicionamento, tá certo? Nós, como servos de Deus, devemos pregar. É claro que desejamos hoje, pelo Espírito de Deus, que as pessoas entendam a mensagem, recebam a mensagem, creiam na mensagem, né? E sejam transformadas, sejam convencidas pelo Espírito Santo, tá certo? A palavra de Deus diz que ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer, né? É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a obra. Não é pela força, nem pela violência, não é pela força da palavra, não é pela força do argumento, tá certo? A nossa função é comunicar, é anunciar, é pregar,
Deixa o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo convencer. E eles verdadeiramente saberão que nós somos profetas de Deus, somos servos de Deus, e que no meio deles esteve um profeta, um representante do Senhor. Sinopse 3. Atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Quarto tópico, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa missão como cristão, na atualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos, tá certo? Como lá no texto da leitura bíblica em classe que lemos no início desta lição, aonde Deus mandava o profeta Ezequiel advertir o ímpio, e não somente o ímpio, mas também o justo, tá certo? Então, o nosso discurso, ele é para quem é justo e para quem é injusto. Quem são os justos aqui? São todos aqueles que praticam justiça, são aqueles que são já justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, que já adora e serve a Deus em espírito e em verdade, que são os cristãos, né? E os injustos são aqueles que são ímpios, que praticam a impiedade, a injustiça, são aqueles que estão aí no mundo sendo pecadores praticantes, tá certo? Primeiro ponto desse quarto tópico vem falar sobre a responsabilidade do cristão, a responsabilidade minha e a responsabilidade sua. Versículo de número 18. São duas as responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Essas são as duas responsabilidades do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e também ter o cuidado de permanecer em Cristo até o fim. Porque não adianta eu hoje anunciar o evangelho ao pecador e não permanecer em Cristo, tá certo? Em não permanecer em Cristo até o fim. Devemos permanecer em Cristo até o fim. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo de número 16, versículo 15, que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que nos escolheu, para que nós possamos ir e dar e produzir frutos, a fim de que o nosso fruto permaneça, tá certo? A fim de que o nosso fruto permaneça. Não é só o nosso fruto que tem que permanecer. Nós também temos que permanecer. A palavra de Deus diz na primeira epístola de João, no capítulo de número 2 e versículo 16, certo? O mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o desejo do cristão, a perseverança, a permanência. Devemos permanecer em Cristo. Jesus, ele disse que se nós permanecer nele e as suas palavras permanecer em nós, verdadeiramente seremos os seus discípulos. Então, nós devemos permanecer em Cristo e ele deve permanecer em nós, tá certo? Então, a nossa responsabilidade é anunciar o evangelho ao pecador e, segundo, cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Seguindo em frente, se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Verso 18 do texto bíblico em classe que lemos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 8.
escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Seremos cobrados diante de Deus desta responsabilidade. Será que nós estamos cumprindo? Será que estamos se acovardando? Será que estamos sendo covarde e omitindo a oportunidade das pessoas se arrependerem, de ouvirem a mensagem do evangelho? Então é a nossa missão, é anunciar, é pregar o evangelho a todas as pessoas, para que eles tenham a opção de crer ou não crer. Se não cumprirmos isso, Deus cobrará de nós se as almas perecerem, tá certo? Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Versículo 20 do texto bíblico em classe que lemos. Ezequiel, capítulo 33, versículo 13. Conforme ensina o Novo Testamento. Mateus, capítulo 24, verso 13. João, capítulo 17, verso 12. E 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22. Segundo ponto do quarto tópico, a responsabilidade do ímpio, versículo 19 e versículo 27 da leitura bíblica em classe do texto que lemos. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Atos capítulo 18, versículo 6. Atos capítulo 20, versículo 26 e 27. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Verso 27 da leitura bíblica em classe que lemos. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, verso 15. Em passagens paralelas, Marcos capítulo 7, verso 16, Lucas capítulo 14, versículo 35 e em Apocalipse capítulo 13, verso 9. É uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Versículo 27, parte A do texto da leitura bíblica em classe que lemos. Terceiro ponto do quarto tópico, a extensão da nossa responsabilidade. Versículo 20 da leitura bíblica em classe do texto que lemos do capítulo 3 do profeta Ezequiel. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época de isolamento social. Isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6. Sinopse 4. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristãos, na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo. Conclusão. Estamos chegando à conclusão da nossa primeira lição da revista CPAD do quarto trimestre de 2022. Conclusão. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo.
O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, que ouçam ou que deixe de ouvir. Ezequiel capítulo 2, verso 5 e 7. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos para a revisão do conteúdo. Primeira pergunta: quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? Quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? Resposta: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Segunda pergunta: o que revela os pronunciamentos de Javé sobre as nações vizinhas? O que revela os pronunciamentos de Javé sobre as nações vizinhas? Resposta: isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações. É soberano em todo o universo. Êxodo capítulo 19, versículo 5, Salmo 24, versículo 1 e Apocalipse capítulo 4, verso 11. Terceira pergunta: onde na Bíblia é descrita a função do atalaia? Onde na Bíblia é descrita a função do atalaia? Resposta: a função do atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 a 27, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 17 a 20. É mais bem ilustrada pela parábola, como um militar posto como sentinela. Ezequiel 33, versículo 2 ao 6. Quarta pergunta: o que faz lembrar o título Filho do Homem? O que faz lembrar o título Filho do Homem? Resposta: faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Quinta e última pergunta: quais as duas responsabilidades principais do atalaia cristão? Quais as duas responsabilidades principais do atalaia cristão? Segundo, resposta: anunciar o evangelho ao pecador. Essa é a primeira responsabilidade. A segunda é cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Primeira responsabilidade é anunciar o evangelho ao pecador. Segunda é cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Vocabulário: definições de palavras usadas nesta lição. Gênero literário apocalíptico. Gênero literário que aparece no Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, em que predomina o uso de símbolos, imagens, visões e revelações. Tá certo? O significado aí de gênero literário apocalíptico. São gênero literário que aparece no Antigo Testamento e no livro do Apocalipse, em que predomina o uso de símbolos, imagens, visões e revelações. Glória a Deus. Chegamos no final
desta primeira lição do quarto trimestre de 2022, com o tema Ezequiel, o atalaia de Deus. Espero que Deus possa ter falado aí ao seu coração e você possa ter sido aí edificado, fortalecido por meio desta lição. Espero que você tenha aí aprendido, aprendido algumas coisas aí importantes por meio desta aula, tá certo? Esta lição ficará disponível aqui na plataforma, na página EBD e também no meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Olha só, essa revista ela vai estar disponível para que você possa rever, para que você possa estudar, fazer ela de fonte de pesquisa, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui até a nossa próxima aula, se assim o nosso Deus permitir. Com certeza Ele vai permitir. Vamos estar juntos aí, na próxima aula. Graça e paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe. Amém.